Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Lavínia, eu faço parte do grupo A3. Eu estou aqui no consultório do Dr. Theo e com a Lida também, que faz parte do meu grupo. Pode se apresentar. Boa tarde, eu sou o Dr. Theo Chateaubriand. Muito prazer em receber aqui as meninas, as alunas no meu estúdio. Eu já sou formado pela Universidade Camilo Castelo Branco, atual Universidade do Brasil, há 28 anos, está fazendo esse ano. Sou especialista em implantes, especialista em dentística também, com ênfase em odontologia digital e reabilitações estéticas. Para mim é um prazer estar recebendo vocês e eu acho muito importante que vocês realmente sempre pesquisem, que vocês, né, se determinem a buscar o conhecimento, porque o que diferencia um bom profissional é justamente isso, conhecimento e estudo. Vamos lá. Perguntando qual a diferença de lentes e facetas e como sabemos qual técnica usar. Tá. A nomenclatura, na verdade, técnica desse trabalho, ele é chamado de laminado, tá? O apelido lente veio através de ideias comerciais, de marketing, que assemelham a lente de contato dental, por ela ter uma espessura muito fina, com a lente que se usa no olho, que é também extremamente fina. Então, a lente é fina do olho, a lente é fina do dente, então vamos colocar a lente, o nome, o apelido. Então, teoricamente, se fala lente, que seria um laminado cerâmico, quando você tem uma espessura extremamente fina. O que é extremamente fina? É de 0,3, 0,4 milímetros até 1 milímetro no máximo. A partir daí, teoricamente, quando você entra numa espessura de 0,8 acima de 1 milímetro, você já pode ser considerado uma faceta, tá? Por que que antigamente existiam as facetas e já se faz esse trabalho há muitos anos? E por que hoje os laminados e as lentes ficaram tão difundidas? Porque a espessura mínima de 0,3, 0,4, ela só pode ser feita com um material específico, que são os materiais mais modernos que existem hoje em dia, que são os de silicatos de lítio. A porcelana em si, aquela porcelana que sempre foi usada para coroas, para próteses fixas, né, que existe há muitos anos, ela não tinha resistência suficiente para ser feita numa espessura tão fina. Então a porcelana convencional, se você fizer ela de uma espessura de 0,3, 0,4, ela não suporta a pressão. E esse material agora, os de silicatos de lítio, eles suportam essa pressão de poder ser feitas tão finas, né? 0,3, 0,4, 0,5 milímetros. Então é meio milímetro, né? 1 milímetro dividido por 3, às vezes, é muito fino. Então o material tem que ser muito resistente. As porcelanas não tinham essa resistência. Então por isso que precisava-se desgastar muito o dente e precisava-se que as facetas tivessem uma espessura suficiente para que a porcelana suportasse essa pressão de mastigação, de cimentação e tudo isso. Então, teoricamente, se for falar lente, faceta, né, a diferença se dá na espessura, tá? Que as mais finas, que são confeccionadas hoje através de microscópio, com magnificação e com um material que consiga resistir a essa pressão de ser tão fino, é a lente. A faceta já seria um trabalho que existe um desgaste maior e a peça em si, ela é mais grossa, de 1 milímetro para cima. É isso aí. Certo. O que é a técnica direta estratificada? Então, vamos lá. Quando a gente fala um trabalho direto e um trabalho indireto, é legal vocês entenderem isso, que direto é quando você vai começar e terminar o trabalho na boca. Entendeu? Então você começa a atender o paciente, você vai começar o trabalho e você vai terminar. Isso é uma técnica direto na boca. Na boca, entendi. Uma técnica indireta é quando você começa na boca e você termina essa peça fora, depois finaliza na boca. Entendi. Entendeu? Então isso é o direto e isso é o indireto. As facetas diretas,
elas seriam basicamente as facetas de resina, Certo. tá? Que elas são confeccionadas diretamente sobre o dente. E por que esse nome de estratificado? Porque o dente, você sabe que ele tem várias nuances de cor, né? De tecido, tem o esmalte, tem a dentina, o esmalte mais translúcido, a dentina mais opaca. E isso tem que ser reproduzido também nesse trabalho, né? Então o dente tem uma destruição, você tem que ir reconstruindo ele, estratificando as camadas. Então você constrói a camada de dentina, você desenha os mamelos, que são aquelas manchinhas incisais, acinzentadas, que trazem transparência. Então a estratificação nada mais é do que você construir um dente diretamente na boca do paciente, em camadas, dando forma, cor, né, e a textura de um dente natural. É uma escultura, é uma obra de arte direta na boca. Na boca. Analisando que é legal entender que aí, quando o laminado ele é feito fora da boca, todo esse trabalho também é feito fora da boca. A estratificação, o conceito de formato, de design, as maquiagens, né, que são as pinturas para deixar o dente na cor ideal, isso é feito fora, aí depois cimentado na boca do paciente. E o paciente também pode escolher a cor, né, doutor? Sim, pode não, ele deve. Deve escolher, né? Porque às vezes eles querem. Hoje existe uma informação, né, muito desencontrada sobre isso, sobre as lentes de contato, porque tem muita gente que às vezes me encontra, amigos, pacientes, falam, eu nunca vou querer fazer isso, porque todo mundo que faz com aquele negócio branco, aquelas pastilhas brancas e tal, mas isso não é, né, uma praxe. Na verdade, o que acontece? Existem profissionais que talvez não tenham o preparo adequado para fazer esse cuidado todo, como eu falei, para cuidar da cor, e também existe a vontade do paciente. Existem muitos pacientes que chegam e falam assim, eu quero aquele negócio quadrado, e às vezes você é obrigado a atender à vontade do paciente. Aqui, normalmente, sempre a gente explica, mostra as fotos, faz as simulações do sorriso, como eu falei, aquele projeto, Digital Smile Design, para mostrar para o paciente que existe a vantagem de você fazer um trabalho de uma forma bem natural. Aí você foge daquela artificialidade, que são aquelas cores e aqueles formatos daquela forma que a gente sabe que não é legal mesmo, mas infelizmente a gente tem visto muito aí. A opinião do paciente sempre deve ser respeitada, né? O trabalho que ele quer que realize, as cores principalmente. Mas tem algum limite? Até que ponto, até qual ponto o doutor ele pode se posicionar para que oriente o paciente que talvez aquela cor não é o ideal para aquele caso, né? Tudo conta. Não sei, talvez o tom da pele, a simetria. Sim. Quais esses fatores você poderia abordar? Eu acho que é exatamente isso que você falou, tom da pele, a simetria facial, né, o tanto que ele mostra o sorriso. Tem gente que sorri e mostra, né, toda a parte de zênite, os perfis de emergência gengivais. Tem gente que não, que sorri só aparece metade do dente. Tem muita coisa para você levar em consideração. Até mesmo a personalidade do paciente, idade, né? Então você vê uma pessoa que tem mais idade, um jovem já vai pensar numa coisa diferente, né? Como que é o perfil da pessoa, se é uma pessoa mais moderna, despojada, mais arrojada na questão de personalidade, uma pessoa mais introspectiva, né? Então, eu sempre busco a naturalidade. E a gente tenta fazer sempre simulações, né? Sim. Colocar até às vezes direto no paciente uma prova, alguma coisa na boca que mostre uma cor aproximada daquilo que ele está querendo, para convencê-lo de que aquilo ou está bom ou que seria melhor uma outra cor. Né? Simulações em foto também, em 2D a gente consegue fazer, mostra para o paciente. A próxima pergunta seria a durabilidade das facetas e os cuidados. Muito bem. A durabilidade das facetas ou dos laminados cerâmicos, né, na verdade, através de estudos de longevidade dos últimos anos, chegou-se numa média de 15 anos. Tá? Talvez um pouco menos, um pouco mais. Muitas vezes, não porque chega a 15 anos ele quebra ou se desfaz, alguma coisa do tipo. Não, simplesmente porque depois de um certo tempo, o paciente acaba querendo mesmo renovar,
fazer um sorriso novo, tudo, mas muitos casos às vezes vão muito mais do que 15 anos. Eu tenho já alguns casos, até o próprio irmão da Lida, que é um paciente meu, a gente estava até vendo a ficha dele, é um paciente que fez em 2008, está fazendo 15 anos agora, e ele mesmo, encontrei com ele esses dias, ainda falou que nunca teve nenhum problema, que está tudo em ordem, e nem sei se vai querer trocar tão pouco tempo, mas é aquela coisa, às vezes por estética o paciente acaba querendo fazer um trabalho novo, mais moderno, porque os materiais, como eu expliquei, hoje já são muito diferentes, né? E cada vez traz mais naturalidade, tudo, mas vamos colocar que a durabilidade seria em média 15 anos, tá? E quanto à manutenção, o que eu falo é assim, tem um ditadinho que eu falo, o dente natural, ele é feito por Deus, ele é perfeito, né? E o ser humano, se ele não cuida, ele perde. Entanto que tem muitas pessoas sem dente na boca. Por quê? Simplesmente porque não cuidou. Lógico, pode ter tido algum acidente, alguma coisa do tipo. Mas é importante o cuidado, né? Escovação, fio dental, visitas periódicas no dentista, para que você cuide do seu dente. O laminado, ele é feito pelo homem. Se o que é de Deus o homem perde, o que é feito pelo homem pode perder também, basta não cuidar. Então, os cuidados são escovação, bochechos, fio dental e visitas regulares ao dentista, 6 meses, 1 ano no máximo, para que se faça um polimento, para que se faça uma manutenção, né, uma avaliação, um reescaneamento, fotografa-se o caso para acompanhar, né, e aí você tem uma longevidade maior.